Olá, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Hoje, sábado, consegui fazer o nosso bate-papo aqui, essas palavras de 10 a 12 minutos sobre Jesus e sobre a nossa vida cristã. E eu queria começar hoje dizendo as sequências que Deus usou, a sequência que Deus usou através do Espírito Santo para falar conosco, para que a gente pudesse ser edificado na fé como cristãos que somos todos nós. A primeira palavra que Deus falou, justamente na segunda-feira, foi que ele dizia, usando uma frase da sua palavra, que está em capítulo de Judas, no versículo número 4, ele fala sobre que vai haver muitas pessoas que vão entrar no nosso meio, que vão estar no nosso meio, homens e mulheres, que vão dissolver a graça de Deus, dissolvendo a graça de Deus, negando que Jesus seja o nosso Senhor. Um tema um pouco complicado para alguns de nós que não estudamos muito, mas estão falando que a graça de Deus vai ser dissolvida em Jesus, ou seja, Jesus foi dado a nós para ser o nosso Salvador, mas vão haver pessoas que vão dizer que nós não seremos salvos por Jesus, mas de outra maneira, fazendo com que a graça de Jesus, a graça de Deus através de Jesus seja acabada. Isso é que nós temos que entender. Primeiro versículo que Deus falou essa semana foi isso. Atenção, porque vão entrar no meio de vocês, você vai começar a ouvir pessoas muito queridas que vão estar no seu meio, são pessoas agradáveis, que vão contar histórias para você e essas histórias vão dizer que a fé é muito boa em Jesus, mas Jesus não salva ninguém. O que salva são as nossas posições, o que salva são as nossas atitudes, as nossas obras, não o crer que um Deus gracioso deu a seu próprio Filho para nos salvar. E aqueles que creem nele, e só em Jesus, serão salvos, ok? Esse foi o primeiro versículo. O segundo versículo que Deus deu foi que a mão do Senhor é poderosa. Está lá em Juízes capítulo 4, versículo 24. A mão de Deus é forte, nós precisamos entender que a mão de Deus ela é forte. Na época passada, a Bíblia mostra que Deus deu salvação e deu condenação, e a mão do Senhor é forte. A destra do Senhor continua a mesma, não mudou, e nela nós temos salvação e nós temos condenação. Ou seja, através da graça em Jesus, somos salvos. Aqueles que não seguem a Jesus serão condenados. É isso que Jesus fala. Eu vim dar vida a todos. Eu não vim a condenar ninguém, porque todos já estão condenados pela palavra. Se você não crê na palavra, será condenado. Ok? Se você não crê na Bíblia e crê em histórias que vão contar e Jesus está alertando, a mão poderosa do Senhor vai entrar na sua vida. Depois ele disse, eu quero fazer de vocês pescadores de homens, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, porque ele quer que eu e você não deixemos com que esses falsos amigos, falsos profetas entrem na nossa vida querendo mudar a nossa fé cristã. Você pode ter fé espírita, você pode ter fé umbandista, você pode ter a fé budista, você pode ter a fé muçulmana, mas a fé cristã, aqueles que se dizem cristãos, cuidado, vão, então, como diz o Senhor, entrar homens e mulheres a mudar a graça de Deus, negando a Jesus como nosso Salvador. Ele está alertando que a mão dele é poderosa e ele está dizendo que ele quer fazer de mim e você pescadores de homens, porque através dos nossos exemplos nós vamos conseguir fazer com que outras pessoas saibam essa verdade. E depois ele diz aqui também em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 61, que diz assim, eu quero aqueles que tenham um coração completamente fiel ao nosso Deus. O Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. E Deus está dizendo lá em Reis, 1 Reis, que ele quer que todos os seus filhos, que todos os cristãos saibam e tenham um coração leal a Jesus. Ok? Você não pode ser leal a outras coisas, como seus pais e suas mães te ensinaram. Ok, vale, mas quando nós fazemos isso, nós invalidamos a palavra de Deus e corremos riscos de ter encontrado a mão poderosa do Senhor pelo caminho. E o penúltimo foi em Êxodo capítulo 9, versículo 21, e o Senhor nos falou essa semana, dizendo assim, aplique a palavra minha no teu coração. O que é aplicar a palavra? É fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ou seja, ter a graça dele em Jesus, acreditar nas palavras de Jesus, mudarmos como Jesus quer que nós mudamos e
tenhamos a vida eterna nele, em Jesus. E a partir daí vamos fazer todas as nossas obras que devemos fazer para mostrar para todo mundo que, acreditando na graça de Deus através de Jesus, nós tomamos a iniciativa de ajudar a muita gente e ser pescadores de homens mostrando o seu amor. E o último versículo que ele deu hoje de manhã para mim foi um versículo interessante, que é aquele que ele fala para Pedro, fala: Pedro, levanta-te, mata e come. Uau, o que significa isso? Deus está querendo que eu e você levantemos da nossa posição. Você e eu temos que levantar dessa posição de comodismo na nossa vida, na qual nós aceitamos palavras que não são a palavra do Senhor. Ele está dizendo para nós ter um coração leal a Ele. E Ele quer que eu e você levantemos, comemos, matemos e comemos. Porque Jesus disse na sua palavra, lá em Marcos, no capítulo 7, que não é aquilo que entra na nossa vida que vai nos contaminar. Você e eu temos que entender que não estou falando só de comida, mas tem muitas coisas que entram na nossa vida e que não vão nos fazer mal, desde que você esteja preparado para não aceitar aquilo que não seja a palavra de Deus na sua vida. Você tem que estar preparado para que o que entre não afete o seu coração. Mas o que sai da nossa vida para os outros, isso sim é que vai contaminar e vai matar as pessoas. Porque, como diz Jesus, como eu falei em Marcos 7, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, saem os adultérios, saem as fornicações, os homicídios, os frutos de avareza, maldade, engano, blasfêmia, todo tipo de loucura. Todos esses males procedem de dentro de mim e de você e vão contaminar as pessoas. E Ele quer que eu e você, através da fé, da graça de Deus na nossa vida em Jesus, façamos tudo o que Ele quer. Que levantemos, que matemos e que comemos todo legalismo que vem dizer para nós que nós não podemos fazer certas coisas e que nós não compreendemos a graça de Deus. Nós não devemos fazer certas coisas porque vão contra a palavra de Deus. Nós não devemos aceitar um legalismo que quer com que você mude ao seu ser, o seu exterior, sem limpar o seu interior. Jesus chama isso de hipócritas. Então Deus quer que você levante, mate e come toda a hipocrisia da sua fé e aceite a graça do Senhor. Não um legalismo. Da mesma forma, Deus quer que a sua fé seja o principal, não que as suas obras sejam os principais. Cuidado com as pessoas que dizem que as suas obras é que vão te fazer feliz na vida eterna. Não. O que vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida eterna é acreditar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso eterno e único Salvador. Só nele teremos salvação. Não através da mãe de Jesus, não através de outros santos, através única e exclusivamente dele. Então, vamos matar e comer toda a tradição que está fazendo com que nós vamos encontrar, com a mão poderosa do Senhor, que vai nos dizer: escuta, você não levantou, não tomou uma posição, você não comeu e você não matou e não comeu aquilo que não era a minha palavra. Você deixou com que a palavra entrasse no seu interior, outras palavras que não a minha, você teve outros deuses na sua vida, você teve outros ídolos na sua vida, você não manteve um coração leal a mim, como disse hoje, você deixou acreditar que só querendo ser bonzinho, ajudando os outros, você não precisava crer em Jesus. Então a mão poderosa do Senhor foi estado com você e disse: cuidado, não te conheço, apartai-vos de mim, para o lugar que vos tenho preparado. Então Deus já sabe quem vai negá-lo, quem não vai negá-lo. O mais importante é que Ele está dando a graça para que eu e você, acreditando em Jesus Cristo, podamos levantar, matar e comer tudo aquilo que é um legalismo barato na fé cristã, matar e comer tudo aquilo que homens e mulheres estão jogando na internet, jogando na sua vida, dizendo-se ser cristãos, porque a palavra diz homens e mulheres que se infiltraram na fé cristã, dizendo que através de boas obras é que nós obteríamos a vida eterna, que teríamos que aqui pagar os nossos pecados. Não, os nossos pecados foram todos pagos por Jesus. Então, levante, mate e come. O legalismo da Igreja Católica, o legalismo da Igreja Protestante, o legalismo de todas as religiões que se dizem cristãs e tentam nos matar. Da mesma forma, levante, mate e come. E coma todos aqueles que vêm através de bons modos falar conosco e desviar, dissolver a graça de Deus numa liberdade que é feita por obras, não é feita por a graça de crer. E dizem sempre para você: mas é tão fácil então? Sim, é facílimo
crer em Jesus. O difícil é colocar as suas palavras no nosso coração. O difícil é ser cristão de verdade. Então, em nome de Jesus, que eu e você podamos pedir hoje para o Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto. Senhor, no teu nome, cria em nós um amor puro, sem uma fé fingida. E dá-nos força para levantar e comer e matar todo legalismo, toda mentira de religiões que se dizem cristãs e não são, e jogar fora e absorver e ter um coração leal a ti, para quando conhecermos a sua mão poderosa dizer, venha, acercai-vos a mim para o lugar que eu já tenho preparado comigo. Uau, que Deus possa nos abençoar, que você entenda que há que levantar, há que matar e há que comer, ok? Em nome de Jesus, tenha um bom dia e que Deus possa te abençoar. Amém.